dia da meditação, meditação para resiliência, para adaptação, para uma leveza, uma construção de uma vida, inspirada no livro 21 Dias para a Cura. Essa jornada de podermos nos transformar durante o caminho é algo libertador. A resiliência coloca a nossa força no processo de transformação constante, de adaptação constante, quebra a rigidez e coloca-nos à prova de algo muito maior, que é a nossa totalidade. Pessoas acreditam que a resiliência, que se adaptar, que abrir mão, que mudar, seja uma fraqueza, uma vulnerabilidade. E ao contrário do que muitos pensam, inclusive os orientais trazem essa força da resiliência, que é a sua força de mutação, de transformação, de renovação. E por isso que nós trabalhamos essa intenção no 19º dia, que é de termos espaço para mudar, termos espaço para ser e nos reconhecer de outras formas. A resiliência, ela traz uma expansão do seu eu, uma expansão de quem você é, uma expansão dos seus pensamentos diferentes, em diferentes situações, geram formas mais criativas, mais amorosas, resilientes, criativas, inspiradoras. Quando nós trabalhamos, pensamos sobre a resiliência, nós pensamos que tudo é possível, dentro de valores corretos, dentro do nosso processo de transformação. Criar uma nova ação, um novo comportamento, atrás de algo novo. A resiliência nos traz uma expansão do nosso eu, do nosso comportamento, das nossas limitações. Quando você vive uma situação adversa, uma situação difícil, uma dificuldade, significa que os seus padrões de pensamento e comportamento são colocados à prova, são colocados naquele desenvolver que é necessário para gerar um novo processo. E se você mantiver padrões de comportamentos e pensamentos iguais, você vai ficar limitado àquela situação. E quando você se permite criar um comportamento novo, um pensamento mais criativo, a ressignificar a sua história, você se adapta, você evolui, você se transforma naquela situação. E aquela situação que era tão grande perante as suas forças se torna tão pequenas a partir das suas potencialidades. A resiliência favorece e fortalece as suas potencialidades, fortalece a sua força humana, fortalece o seu indivíduo. Pensar na resiliência, na sua adaptação, é entender o seu movimento corporal, é entender que se tem um obstáculo nesse ponto, existem formas e processos que você pode desenvolver para passar por ele da melhor forma possível. E quando você confronta emoções, que são às vezes emoções de raiva, de tristeza, de frustração, você consegue ressignificar. Por que eu estou sentindo raiva? Você olha para aquela emoção da raiva e começa a perceber quais são as limitações internas que te fazem sentir a raiva. E aí você começa a trazer esperança, você começa a trazer ressignificados, você começa a trazer reflexões, você começa a trazer soluções. E aí a raiva, ela se dilui, se torna aprendizado, se torna uma força e você supera. Quando você passa e vive determinada situação que gera uma tristeza, uma angústia, que às vezes é uma situação dolorosa, o que você vai fazer? Você vai olhar para ela e vai olhar principalmente para dentro de você. O que dentro de mim precisa ser curado, o que dentro de mim precisa ser organizado, como que eu vou passar por essa dificuldade de uma forma mais leve, quais são os meus suportes, quais são as minhas forças, quais são as ferramentas internas que eu tenho ou que eu preciso adquirir. E aí você passa por esse processo de ressignificação através da resiliência. Se tem uma pessoa que é difícil de você lidar, se tem uma pessoa que é difícil de você conversar, se você tem uma pessoa que te gera situações e que geram esse trigger de emoções negativas e você quer buscar algo melhor, como que você vai fazer isso? Você vai começar a analisar quais são os vínculos emocionais, quais são as soluções emocionais,
Como você consegue transpor desse processo do campo para se tornar algo mais positivo. E aí você contorna, você se adapta para você crescer. Como nós conversamos no áudio anterior, na nossa meditação, a resiliência ela faz um processo de ultrapassar as ilusões. Então eu preciso me adaptar, eu preciso me conectar, eu preciso transformar o meio a partir de mim para que eu possa passar de uma forma harmoniosa por essa situação. E a resiliência ela traz potenciais incríveis, porque se você acredita que você não teve força para lidar com uma situação e você passou por ela, você se fortaleceu. Se você não tinha criatividade, pensamentos que pudessem inicialmente te dar soluções para aquela condição, durante o processo, dentro da resiliência, dentro dessa modificação, dessa adaptação, dessa transformação, você ultrapassou. Então a sua mente criou novos caminhos para isso acontecer. A resiliência, ela cria novos caminhos mentais, cria novas possibilidades, cria novos comportamentos. Você se renova sendo resiliente, você não se torna fraco, você se torna mais poderado, você consegue definir e decidir por você para como você vai lidar com o meio. Tem situações que a gente não consegue sair delas, né? Por exemplo, você tem um trabalho, você tem uma família, você tem uma condição, você tem um problema de saúde, você tem que lidar com aquilo, né? É essa a sua proposta, é esse o seu desafio naquele momento. Como que você vai fazer? Né? E dentro desse processo, ou você se sente mal, ou você entra na dor, ou você entra na transformação e na resiliência, no aprendizado, no crescimento, no desenvolvimento, na sua força. Eu estou doente? Qual é o processo de tratamento? Qual é o meu processo de cura? Quem são as minhas pessoas de apoio? Qual é a minha rede? Qual é o melhor tratamento? Quais são as novas e melhores opções? E aí você vai criando potencialidades. Então, quando você tem uma situação que você precisa superá-la, você vai criando condições internas e externas para isso acontecer. E a resiliência, ela não é um processo passivo. Ao contrário do que muitos pensam, a resiliência é um processo ativo. É você entender e conscientemente tomar decisões para fazer essa situação ser a melhor forma possível, ser resolvida de uma forma harmoniosa. A resiliência é uma escolha. A resiliência é um comportamento. A resiliência é um poder muito grande pessoal. Quando as pessoas são resilientes, elas passam por tempestades, elas passam como os japoneses, né? Eu morei no Japão durante 5 anos. Quantos terremotos nós não passamos? E as casas nos terremotos, elas não são rígidas. Elas são de estrutura extremamente maleável para ter o impacto da terra e poder ter a sua adaptação, sua resiliência. Então, a resiliência, ela quebra a rigidez e ela nos coloca em flexibilidade, em reflexões, em análise, em expansões psíquicas, mentais e emocionais. Como eu vou ser tão apegado a uma emoção, uma situação, a uma pessoa, a uma história, a uma imagem? Às vezes a gente conhece a pessoa, há 10 anos atrás a gente quer que ela caiba dentro daquela imagem, sendo que ela já mudou, o universo já mudou, você já mudou. Então essa adaptação dessa estrutura, essa resiliência, tanto numa casa, né, que eu acho incrível essa analogia do japonês, a casa num país com tantos problemas, né, geográficos, com tantas condições adversas geográficas, ela não é rígida, ela é mais flexível, porque ela precisa absorver o impacto, precisa se adaptar, precisa ser resiliente. Então nós precisamos implodir as nossas amarras, as nossas tensões, as nossas rigidezes, os nossos padrões de pensamentos rígidos, para entender que através do amor, através do valor, através das transformações, é possível gerar esse caminhar, é possível gerar essa jornada e com isso construir um caminho mais leve, um caminho mais feliz, um caminho mais resiliente. Essa resiliência que você constrói na sua jornada é uma resiliência que você aplica na sua vida. E dependendo da situação que você viva, que seja mais fácil ou mais difícil, você tem capacidade, competência, resiliência de se adaptar, aprender e transformar.
A resiliência tem esses 3 princípios: adaptar, se transformar, né? Trazer algo novo na sua vida para você aprender e poder ser alguém maior através desse aprendizado. Então traga isso para a sua vida. E a meditação é uma reflexão consciente de um objetivo do seu momento para a sua vida. Inspirando, expirando, não julgando e se movimentando, sendo resiliente, entendendo que se tem sol, se tem chuva, a chuva é necessária para aguar as plantas e o sol para florir. Que o dia é importante para viver e a noite é importante para descansar. Que os momentos felizes são momentos que nos trazem energia, significado, felicidade para viver, e os momentos tristes de aprendizado, de cura, de compreensão. E na resiliência, na vida, a gente vai realizando esse processo o tempo todo. Esses 21 dias para a autocura são 21 dias de reflexão, de meditação, de renovação celular. Então são vida e mortes constantes na nossa vida, no nosso corpo, na nossa parte neuronal, porque são novas sinapses, são novos pensamentos, são novas reflexões, são novas pérolas de transformação. Então sempre transformar-se, andar, caminhar, ressignificar, olhar, observar, perdoar, ser, trabalhar a resiliência, abrir-se para o novo, abrir-se para a vida, abrir para sentir, abrir para não tomar uma situação como pessoal. Uma próxima regra, que inclusive no Japão eles usam de uma forma muito grande: nada é pessoal. Se eu vivo as minhas histórias e faço as minhas projeções, e você vive as suas histórias e traz as suas projeções para o campo, o que você faz para mim ou nesse campo é uma projeção da sua história. Não é algo que você está fazendo para me machucar ou de uma forma reforçar algum padrão na minha história, mas é algo que você traz. Então, quando eu entendo que não é pessoal, mas é uma situação que nós vamos caminhando e transformando por ela, isso se transforma, isso modifica. Isso traz uma compreensão maior sobre o que você realmente está vivendo. Então comece a viver através desse olhar, através da resiliência, através desse carinho, através dessa compreensão entre quem você é, entre o meio, entre as facilidades, a adversidade e principalmente a resiliência. Como você se torna mais adaptável para você aprender e para você transformar a você, o meio, e impactar o outro. E dessa forma reverberando nesse processo de transformação. Na medicina chinesa entendemos que não existe o bom ou ruim, mas situações que nós passamos para nos evoluirmos, para aprendermos, situações da vida. A vida e a morte, o dia, a noite, a alegria, a tristeza, a saúde, a doença. Todas essas condições são humanas. Todas essas condições, elas não se tornam pessoais, mas são uma situação humana. E quando eu me torno resiliente, eu olho com carinho para essa situação e novamente você vai ter o processo, você vai ter o aprendizado, você vai ter a transformação. E nesse processo de resiliência, você vai entender que não é pessoal, mas é um processo de evolução. Sendo mais flexível, adaptável, dentro de valores, dentro de condições específicas, mas vai desconstruindo muitos pensamentos e emoções rígidas para trazer espaço para o novo, novos pensamentos, emoções e comportamentos, lições de vida, de lições divinas. E essas lições nos marcam e nos trazem para um lugar muito melhor, que é um lugar de constante aprendizado, onde a sua mente tem expansão, tem espaço para criar novos caminhos, onde as suas emoções têm potencial de ressignificação e transformação e onde o seu corpo tem um processo de expansão e expressão muito maiores. A resiliência traz essa expansão, um reforço ao teu potencial. Dentro das intenções, entenda. Hoje,
qual é o maior movimento de resiliência que você vai ter que fazer contigo mesmo. Então, qual é a situação que você precisa se adaptar dentro da sua história? Qual é essa história que você está precisando olhar, ressignificar, olhar com carinho? O segundo ponto, dentro desse meio comum, qual é a adversidade, qual é a situação que você precisa trabalhar uma expansão, uma desconstrução de um ideal para lidar com esse real e ser mais resiliente dentro da sua história? E qual é a resiliência que você precisa aplicar com as pessoas ao seu redor? Quais são os movimentos rígidos que não estão deixando você se conectar com essas outras pessoas? E que você tenha essa força incrível, essa amorosidade incrível para melhorar essa condição, essa situação em algo maior, com mais significado e significância. Dentro da resiliência, nós entendemos que todos nós temos algo a doar, a receber, a compartilhar e principalmente a transformar. Se nós nos transformamos juntos, nós temos um potencial de ação de crescimento muito maior. E esse é o foco, esse é o objetivo. Dentro desse livro 21 Dias para a Autocura, ele está disponível para você fazer o download, para você entrar nesse processo. Tem as meditações diárias, você pode ter acesso a esse livro juntamente com as meditações para que você faça o seu processo. E hoje nós falamos de resiliência, a arte de se adaptar, aprender e transformar você, o meio e o outro, impactando de uma forma positiva, desconstruindo a ilusão para você viver uma vida real, entendendo as suas forças e potencialidades e principalmente construindo um mundo mais amoroso, mais compreensivo e harmonioso. Porque quando eu entendo a resiliência, eu entendo que a chuva, o sol, o dia, a noite, a saúde e a doença são processos que eu passo para o meu crescimento pessoal e coletivo. Muita saúde e gratidão.